MS Dia Preview, informação até você. Bom, ele já está nessa estrada faz tempo e viu todas as mudanças, evoluções e situações que envolvem o mundo pet. Eu falo nesse programa com o veterinário Totó, Antônio Carlos de Abreu. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Beleza, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Bom, Danilo, muito obrigado aí. Tamo aí, vamos falar de pet, vamos ver como que é as interferências, a congruência das falas, né? Mas é uma satisfação. Então, satisfação pelo convite, pelo nome, a gente está aí à disposição para evoluir na nossa conversa aí. E que eu fiquei pensando, né, quando a gente agendou a entrevista, né, até vendo no Instagram sobre marcas, e vi sobre o que uma marca precisa para dar certo, né? Ela precisa ter uma boa referência visual, né, do seu logotipo, antigamente falava logotipo, e também ter uma referência de uma pessoa associada a ela, né? A primeira situação vai envolver tudo que diz respeito ao produto, para que ele seja bastante conhecido e seja fácil de identificar, né? Mas é necessariamente sempre uma pessoa estar associada àquilo para que aquilo tenha alma, tenha vida, né? E aí aquele negócio prospere e seja considerado algo diferente, especial. Veterinária Totó é uma marca, né? A veterinária, Clínica Veterinária Totó Company e tal, é um nome legal, né? E da onde que surgiu o apelido, né? Surgiu o nome, que se tornou realmente uma marca. Tem várias vertentes aí, né, na qual eu fui me identificando, né, na realidade desde o... Totó tem a ver com cachorro, tem né? Tem a ver com cachorro, e aí desde a entrada na faculdade, o primeiro apelido da faculdade, minha turma foi uma turma de congruência de nomes e apelidos, né, eu acho que toda faculdade tem turmas assim, desde o João Galinho, o João Boi... É porque no trabalho não pode, né? No trabalho, se fizer isso, dá problema, né? Um dá apelido pro outro, vai dar bem, mas na faculdade é liberado. Mas é uma época muito boa, em que não existia tantos tabus aí, né? E o Totó veio nessa congruência aí, todo mundo tinha um apelido, e aí veio, e quando me deparei com o pet, né, em si, né, na faculdade, né, e vendo que, não só essa questão mercadológica, que envolve a profissão também, né, mas o fato de que esse animalzinho de quatro patas, peludinho, que envolve o sentimento das pessoas, né, ele precisava de um tratamento mais diferenciado. Aí evoluímos aí na clínica de pequenos animais, no cuidado de pet, e o Totó ficou como uma marca, né? Você fala pequenos animais porque na veterinária dá para escolher animais de grande porte ou de pequeno porte, né? Isso, é como se fosse alguém que vai fazer a medicina, no meio do caminho ele escolhe para que lado que vai. Exato. Né? Num derradeiro momento, eu fui para a clínica de pequenos. Apesar de ter toda a influência da UFMS aqui, na parte de grandes animais, né? Você vê o forte nosso aqui do estado é agropecuário, né? E se despontar na clínica de pequenos é quase um desafio, né? Porque tudo está ligado ao grande, ao cavalo, ao boi, nossa fortaleza, que é o agro. É obrigado a ser mais empreendedor quando faz essa opção? Olha, de pequeno porte, né, na sua área? Alguns paradigmas têm se evoluído. Naquela época, eu imagino que você... há quantos anos atrás? 30 anos atrás? 30 anos atrás. Aí, depois, assim, você escolhe o grande porte, você vai trabalhar para alguém, né? Ou trabalhar para a própria fazenda, a pessoa que tenha. Mas um pequeno porte, você vai para a cidade, você vai ter que escolher um ponto comercial, você vai ter que dar movimento nesse ponto comercial, né? Gerar uma carteira de clientes e tudo mais. Você fez a escolha mais arriscada, mas depois o tempo mostrou que você acertou. Sim, foi a escolha, até a passagem pelo serviço público, eu larguei o serviço para poder empreender na clínica, né? Foi um desafio também, né? Lógico que 30 anos atrás esse mercado não era tão visto nessa proporção que seria. Apesar de todo mundo ter seu pet, seu cuidado com ele, né? Hoje o cuidado já se assemelha à medicina humana, até com especialidades dentro da área de clínica de pequenos, né? Se existe grandes nichos de mercado, né, que é o pet e o agro, e a saúde pública e o veterinário dentro dessa saúde pública também, né? Tem outros vieses aí, né, com relação à saúde única, né? Nós, meio ambiente, veterinário também inserido, então a medicina veterinária está quase em todos os aspectos, do alimento que você come até o vestimento lá que nós temos. Mas nesse aspecto do pet, hoje a gente vê um viés de especialidades igual a medicina humana.
Nós temos o oftalmo, nós temos o dermato, né? Temos os colegas que mexem com cardiologia, temos ótimos cirurgiões ortopédicos, né, em Campo Grande, né, fazendo ortopedia de valor, né, recuperando e reabilitando pacientes aí com cirurgias. Então eu acho que a oncologia, que é a minha área de vender meu peixezinho também, né, que é o meu viés, né, de estudo, né, que eu acompanho o paciente oncológico, né, em que ele passa pelas diversas fases dele, né, do tratamento quimioterápico, da cirurgia. Então temos a medicina veterinária já concluindo e indo junto com a medicina humana no seu conhecimento, na sua amplitude de cuidar, né, de cuidar do paciente, né. Isso é importante, né? Porque, por exemplo, claro que ninguém quer ficar doente, ninguém quer que o pet fique doente, mas existem as circunstâncias, né? E aí é o que gera muitas vezes o abandono ou aquela tomada de decisão de, já que gosta tanto, né, fala com tanto carinho, é quase um membro da família, sim, mas na hora que fica doente, você precisa cuidar também, né? O senhor falou que todo mundo sempre teve um pet, isso é verdade. Se a gente botar na história humana lá de trás, sempre teve aquela questão da parceria, né? Fala assim, o cachorro é o melhor amigo do homem, mas depois veio o gato. Hoje em dia parece que tem mais gatos nos lares brasileiros que cachorro e tal. Então sempre foi muito difundido isso, né? Não só esses dois tipos de bicho que eu falei, mas como outros. Porém, essa questão do cuidado animal, ele vem avançando nos últimos anos. O senhor viu isso ao longo da sua carreira, né? O que é bom também, né? Porque envolve a conscientização das pessoas, né? Das famílias, né? Esses 30 anos nós saímos uma medicina veterinária de pet. Não só para o mercado, mas para tudo, né? Também eu acho que é uma sociedade mais avançada. Sim, uma sociedade que respeita a construção de humanização cresceu, né? Essas diversas vertentes com o que é diferente, né? O pet é muito diferente de nós, nos seus aspectos físicos, metabólicos, mas o cuidar é o mesmo. Eu acho que quando a gente cai na questão do cuidar da pessoa humana, cuidar do seu ambiente, do meio ambiente, cuidar do ambiente pet, né? É alimentação, o cuidado de um com o outro, é a questão o embelezamento, às vezes. De ir ao médico. O embelezamento também faz bem para eles, faz bem também. Nós vemos aí os pets em apartamento, né? Muito mais próximos, necessitando de limpeza, de higiene, de banhos, né? Então tem produtos aí que foram desenvolvidos tudo para isso também, né? Mas ver que o ser humano nessa trajetória que é muito rápida, né? Você pensar em 30 anos aí, pensar esse boom da internet também, né? Então o conhecimento com relação a várias vertentes da medicina também aumentaram. E o pet vem absorvendo isso também dentro do ser humano, trazendo uma ligação com ele mesmo, às vezes, né? A ligação própria entre pessoas, né? Hoje é comum, né, as pessoas conversarem através do pet. Então, outra coisa, às vezes é difícil um pai e um filho conversar sobre uma relação. E através do pet, às vezes conversam. Como está o fulano? Vamos lá, o Totó, né? O Totó está bem? Vamos levar o Totó no médico. Ou vamos colocar o... É uma responsabilidade conjunta ali. Uma responsabilidade conjunta e nasce daí uma relação a ser estruturada. Que faz bem para a família, né? Faz bem para a família. Numa casa em que todos... Tanto que a perda também é algo que acontece na família, né? O luto também acontece assim. É verdade. Às vezes aquele bicho passou mais de 10 anos juntos, 5 anos, né? É complicado. Porque assim... Hoje a gente já até com 20 anos o bichinho aí passando. 20 anos, né? Também com mais cuidados médicos. Né? Com mais cuidado. Eu perdi um Golden uns 2 anos atrás com 19 anos. Ele passou por muita coisa na sua vida. Passou muita coisa. As minhas filhas, a minha mais nova tem 16, quase acompanho ele. A de 21 quase viveu com ele. Então é uma relação muito de intimidade. Um filho. Então, e aí tem essa questão de tudo ter melhorado, mais cuidado, mais clínicas, né? E aí essa rotina mais adequada também de levar de vez em quando o pet para dar uma olhada, né? Porque existem os sinais também, né? Por exemplo, assim, esse paradigma que eu vou entrar que é meio esquisito, né? Mas é a metáfora da realidade dos nossos dias atuais. O bebê não fala. O bebê, você tem que estar observando ele o tempo todo para saber se ele está bem, se ele não está.
E aquilo que o senhor falou, une muito a família, o casal naquele momento, porque toda hora, e aí, ele tá bem? Tá bem? Comeu? Não comeu? Dormiu? Não dormiu? Não, tá quietinho, não sei o quê. E aí, no caso, isso é super importante, porque é claro que o bebê sendo um ser humano frágil, um dia que não se cuida direito, um perigo ali de ignorar uma doença, um sinal, pode ser fatal, pode ser um problema. Para o pet também é assim, né? Às vezes tem um animal, o cachorro, como o senhor falou, pode ter até mais de 10 anos e tudo mais. Ele não fala, ele vai ficar quieto, ele vai ser sempre uma criança, ele vai ficar deitado, ele vai ficar meio amuado, ou não vai comer direito. Se ninguém estiver observando aquilo, é capaz do bicho sucumbir, ou chegar já num estágio bem complicado para vocês, né? Então ele exige meio que esse amor incondicional, né? Que é super bonito, super importante, né? O senhor conversa também muito com as famílias, com quem cuida, nesse sentido de falar assim, olha, observe, preste atenção, porque assim, é difícil, né? Vamos para até a urina deles, as fezes, às vezes ali pode já estar o exemplo de uma doença. Só que como é bicho, vai fazer no jardim, vai fazer em outro lugar, você não vai saber direito, né? Hoje o veterinário é meio terapeuta, né? Também, isso que eu queria perguntar, acaba assumindo esse papel também. Né? Sim, eu acho que hoje até alguns programas em que inclui o médico veterinário no programa da família, né, são muito importantes no sentido que a inserção do veterinário nesse aspecto todo de ver o macro, o ambiente que se vive, onde o pet vive, né, e essa relação que as pessoas têm emocional com o pet, né, seja fundamental, que haja essa inclusão e nós, digamos, os clínicos pequenos ou o veterinário em si nessa sensibilidade em ver o diferente, né, ver o pet como ele ser diferente, mas ele ao mesmo tempo já tem características iguais às nossas, né, muito importante. E é de conversação. A gente, como você falou, a gente se assemelha muito à pediatria, ao médico pediatra que tem um desafio de enxergar sintomas. Isso que você falou é exemplo, porque assim, o médico pediatra ele não vai tratar só a criança. Sim. Ele vai ter que ter um papo muito produtivo com os pais, porque não adianta nada ele falar para a criança não vai se tratar sozinha, né? Ela tem que ser cuidada por alguém. O pet é a mesma coisa, né? Não adianta às vezes entregar ele novinho em folha em casa, mas às vezes os procedimentos não são legais, né? E as pessoas não estão cuidando direito. E você falando meio assim, academicamente, na propedêutica do estudo, né, digamos assim, da medicina, né, essa anamnese, esse histórico, né, da doença, ou o histórico do pet, envolvendo todos esses aspectos da captura de sintomas e sinais do paciente, é fundamental o veterinário. E isso o pediatra faz muito bem, né, com a criança, e o veterinário também faz muito bem com o pet. Então, envolve sim uma conversação, não é uma consulta de 10 minutinhos, né, que possa parecer, né, mas não é. Envolve muita coisa para você chegar num diagnóstico, chegar numa suspeita clínica e estabelecer ali um tratamento, né. Então a gente vê esse desafio todo dia. Então tá atento, por mais que a doença seja simples de tratar, mas tem características pessoais, individuais, digamos, de cada pet, né, e de cada família também. Sim, sim. Como, por exemplo, às vezes o lance de dar comida que a gente come para o bicho, né? Até que ponto isso pode ser nocivo? Danilo, há mudanças aí, né, também, né? Hoje a gente tem uma passagem pelas rações muito grande, pela industrialização dos alimentos, até nós passamos por isso. Tem ração que é mais cara que a comida de gente. Com certeza. Tem seu valor mercado, tem seu valor nutricional, tem muita pesquisa aí, tem. Mas, por outro lado, a gente observa também alguns outros retornos para o alimento natural, não o nosso resto de comida, tá? Tem gente que faz isso, vão dar resto de comida para o cachorro, para o gato, daqui a pouco, naturalmente eles vão ficar doentes porque não é a comida adequada a eles. A maioria das toxinfecções alimentares que nós pegamos na rotina são devido ao resto de alimento, tá? Mas existe já colegas que trabalham com alimento natural, fazendo a própria comida de forma regular, igual nós temos nossos nutricionistas aí. Tem nutricionistas pets que já fazem o alimento natural e prescrevem receitas, né, que dá para seguir e dá um resultado legal para o pet também, tá? Então tem os viés mudando e por essa afinidade. Se a pessoa vai fazer sua própria comida, por que não fazer a própria comida do pet também? Para quem tem tempo.
Sim, sim. A ração racionaliza tempo. Mas o nutricionista de gente também vai falar isso, olha, que se você quer saúde, você se vira, arranja a prioridade, né? Sempre que eu namoro com uma e aí ela fala isso, olha, tem gente que acorda mais cedo, vai preparar as marmitas, vai deixar tudo pronto. O pet já tem sua marmitinha lá no congelador, já. Tem a marmitinha do pet. Tem, cara. Bom, o lance é o seguinte, cuidando bem, ele dura mais, né? Vai fazer parte ali da história da família. E essa história de viver bastante do pet, né? Assim, eu peguei esses 30 anos aí, em que o pet vivia seus 10, 11 anos, né? Um cão... Aumentou então a expectativa de vida. Aumentamos a expectativa do pet com vacinação, com cuidados, rotinas veterinárias, rotinas de cuidados, né? Esse pet hoje chega, como o Cauê, né? O meu cão chegou a 19 anos, mas você pega animalzinho lá, sei, na nossa rotina já com 20 anos, alguns gatos com 25. Então, essa rotina de longevidade já começou no pet há algum tempo e a gente, sim, vê que a veterinária evoluiu e evoluiu o cuidado também do pet. Agora, tem aquele mito, né, que falam que o bom mesmo é o vira-lata, que ele dura mais que todo mundo, o SRD. Nossa, né? caramelozinho. Sem raça definida. É verdade, porque coitado do vira-lata, né? Ele vive na rua, ele bebe água quando dá, vasculha lixo. Mas olha, se tiver de adotar um pacientezinho, um petzinho, essa linguagem, mas se tiver um pet, eu adotaria um caramelozinho, viu, cara? Ele também, acho que ele vai devolver todo o carinho que ele recebe. Hoje ele traz o nosso cão brasileiro, ele está aí, mas ele não é só o cão de rua, né? Esse semi-domiciliado, né? Aquele que está na rua, às vezes realmente passa as intempéries da chuva, do tempo, do alimento, né? Mas ele consegue um abrigo e aí ele consegue... Eu acho que hoje eu adotaria um caramelozinho sem raça definida. E lá na clínica do senhor também tem muita questão de adoção, né? Do bichinho tá lá para alguém olhar, conferir. Assim, não digo o bichinho ali, mas às vezes uma foto, alguma coisa. O senhor ajuda também os cuidadores? Tem as mídias sociais se ajudam muito. Viu? Hoje a gente está aí inserido em vários protetores e aí a gente consegue divulgar vários pets também para adoção, seguindo certos critérios de saúde, bem-estar desses pets, né? Não adianta adotar. Até porque já existem regulamentações. Sem saber o que é o cuidado também, né? Isso, existem regulamentações que impedem da gente ficar expondo a venda ou expondo a esse olhar, como era feito antigamente nas gaiolinhas e tudo mais. Então, o conselho conseguiu regulamentar isso de forma salutar. As pessoas expõem seus animais na mídia social, dados com adoção, as coisas tudo, e a coisa transcorre muito bem assim. Tá tendo sempre um amparo por trás do médico veterinário que vai testar uma saúde, né? E um outro fator na adoção que é fundamental, se a pessoa realmente pode adotar, né? Às vezes eu quero um monte de coisa, nem tudo eu posso. Ela pode dar alimento, ela pode dar abrigo, ela pode dar cuidado na hora de uma doença, pode levar no médico veterinário para cuidar, que seja, assim, uma medicação. Então a pessoa tem que ter essas condições para pensar em adoção. É comum eu falar que pet não é brinquedo. Né? Uma frase forte, mas não é brinquedo, é uma vida. Tá? Então, esse cuidado, vou comprar um pet para dar para minha filha. Tá, comprar uma Barbie, mas eu vou comprar um animalzinho para esse cuidado. Vou adotar um animalzinho para ajudar minha filha a cuidar dele. A ajuda é conjunta, né? Os dois têm que trabalhar isso junto, né? Então, eu acredito que essa adoção tem que ser responsável nesses aspectos. Porque o cuidado não para. Sim, sim. E tem a questão também É um casamento. Isso que eu ia falar, por exemplo, assim, se é uma vida, né? É até enquanto ela existir, né? Então, porque aquele bicho depende da pessoa, né? Seja ele qual for, ele depende. E é uma coisa assim que, assim como é conosco, né, também é ruim também, por exemplo, isso acontece também, a gente sabe das famílias, fica pulando de veterinário em veterinário, às vezes por conta de preço, ou por conta de uma situação ali que não mudou de casa, no bairro, tal, tudo mais. Porém, o bicho, ele cria um elo de confiança com vocês também, né? Como que é essa situação também? Porque eu acredito que reconheça, tem aquele carinho, demora-se para ganhar uma confiança do bicho, né? E quando ganha, é lógico que ele vai sentir falta se não for aquele mesmo médico que vai estar cuidando, né?
Sim, a relacional é muito jóia, né? Eu já tive paciente de vacinar ele do zero, né? Digamos assim, 45 dias, iniciar a vacina e até os 16, 17 anos estar acompanhando. É muito, muito jóia. Mas a gente sabe que essa transitoriedade existe também em humanos nas especialidades, né? Hoje eu trato oncologia, mas eu posso precisar de um oftalmo com esse animalzinho. E ele transitar por vários médicos e aí ter uma ação multiprofissional ou multidisciplinar às vezes. Então é muito interessante isso também. Entendi. Não dá para ficar só, às vezes, com o mesmo médico, porque requer também questão de especialidade. Requer especialidade. O senhor falou de oncologia, tem muita incidência, muita prevalência de câncer nos bichos, nos cães, nos gatos? Tem. Porque o câncer no humano, falam assim, não é se você vai ter ou não, é quando você vai ter ou não, porque ele envolve a questão do envelhecimento das nossas células, né? O bichinho é a mesma coisa? Também, envelhecimento, predisposição racial, genética, e vários aspectos assim que podem levar ao câncer, né? Os cânceres de pele são mais incidentes, né? Tem hoje uma casuística maior de tumores de pele, tumor de mama também, os carcinomas mamários, igual na mulher, os problemas de próstata nos cães também, igual no ser humano, né? Então, existe uma casuística oncológica bem acentuada, assim como no ser humano também o diagnóstico se afunilou, né? Nesse sentido, e nós temos aí uma casuística também bem grande de câncer humano. O PET também tem o mesmo problema, né? E tem como prevenir umas situações, né? Nós temos um PET branco boxer, ele vai ter problemas de pele em algum momento. Tirando ele do sol, às vezes, ou restringindo o seu acesso ao sol, você pode evitar alguns tipos de câncer de pele. Isso é importante falar, porque é uma coisa que ninguém imagina, né? Pensa que com o pelo está protegido, né? Mas também, por exemplo, assim, tem casos que eu já tive um colega que tinha daquele cão lá do Polo Norte, do Alasca, né? O Akita, tem aquele outro que é parecido com o Akita, o husky siberiano. Mas aquele cão no Mato Grosso do Sul, num calor de 40 e tantos graus, ele pena pra caramba, né? Você quase não vê mais husky siberiano, né? Pois tem uma época, anos 90 era uma moda, né? Difícil de cuidar dele também ou não? Difícil, ele é um cão hiperativo, né? Não fica em lugar muito fechado, em quintal, late muito, ele uiva na realidade, né? Ele é hiperativo pela natureza, porque ele meio que é um ancestral do cão ali, né? Sim, é um lobo, né? Praticamente bem próximo dessa questão filogenética do lobo. E a gente tem o husky hoje, eu vi poucas espécies por aqui. O Akita tem um pouco mais, né? Mas assim, tem raças que vêm com certo modismo e depois vão se perder. Rola isso mesmo também, doutor, do modismo? De tempo em tempo, uma raça vem... se vê muito hoje os Lhasa, os Shih Tzus, né, as raças pequenas, né, porque pouco cão de quintal, né? O Doberman meio que sumiu, né? Isso que eu ia falar, eu lembro dos anos 90, era o pastor alemão, depois veio o Doberman, né? Aí tinha lá o Poodle, né? Aí depois abriu com uma carteira. O Poodle é o Highlanderzinho, né? Que vive 30 anos. O Poodle vive bastante? Vive bastante. Eu não sabia disso, ele vive mais que todo mundo. Vive, os Poodles aí, tem até um stand-up do Marco Lu que eu acho muito interessante, que ele conta a historinha do Poodle da avó dele, da tia dele. É muito joinha, porque o Poodle ele transpassa algumas relações humanas, né? Passa de pai, filho e neto. Pois imagina, 30 anos é eu tô coisa brincando assim, mas os 30 anos eu tô brincando, mas o fato é que ele vive bem mais, ele vai caindo todos os dentes e tá lá, é uma figura muito emblemática. E esses outros não, né? São mais frágeis, né? Sim, qual que é o outro também que eu lembro que o Jô Soares tinha um que falava que era o mais inteligente, né? Assim, vários. Os Pinchers vivem bastante também. Pincher é um demônio, né? Demôniozinho da Tasmânia. Ele gosta só de alguém e odeia todo mundo. Exatamente. Outros que têm uma característica muito emblemática também, os shows, né? Também escolhem uma pessoa. Chinês, né? Tem todo um histórico do show. E ele parece fofinho, mas ele não gosta de ninguém, não. Ele não é um cachorro de ficar passando a mão nele, não. Exatamente. E essa coisa de conhecer cada raça é muito interessante também, né? Porque se um show não, dependendo da característica da família, não seria um cão bom, tá? Para aquela família. Tá? Então tem alguns aspectos. Já uma pessoa que quer viver uma relação até idosa com o pet, né? O Poodle seria uma boa escolha, né?
Então tem muitas coisas que dá para direcionar, né? Por que o senhor fala disso aí, no caso do Xoxô? Porque um cão ele gosta de a vida toda. Ele não gosta de galera. Não gosta. Então, tipo assim, tiver toda hora criança enchendo o saco. De toque. Você vai pegá-lo, ele já reage. Então ele tem uma afinidade com uma pessoa e vive. Tem aquela coisa do samurai, né? Ele é um cão de samurai. Então ele é aquela pessoa pontual. Entendi. E uma relação meio de respeito e distanciamento. Distanciamento. Né? Boa conotação de respeito e condicionamento ali com a pessoa. Vida. E ele traz a cultura dele, que viveu ali milhões de anos naquela região. Intrínseca, naquela característica mental dele lá dentro. Sim. Os cães, né, as espécies hoje tem um termo muito interessante, né, que a gente tem preservado e tem conhecido também, né? Os animais, eles são os cães na sua essência, né? E alguns outros animais são seres sencientes. Eles têm uma ciência do que ocorre já no seu ambiente, né? Ele entende o que é dor, entende o que é alegria, e é um entendimento disso aí para eles e a gente tem que trabalhar com isso com um certo conhecimento. E eles são esponjinhas também, doutor? Vamos supor, no caso do cão, tá ali, né? Eles criam uma relação, como o senhor falou já, de simbiose, de amizade, de parceria. Sim. E tudo mais. Isso está no cão ou gato também. Tem aquelas cenas que a gente vê na internet, que bota a câmera na casa, aí tá lá o pet esperando o dono chegar, e ele fica, cada barulho que tem na rua, ele fica preocupado, fica esperando, né, ansioso e tal. Se ele já está naquela carga emocional de ansiedade, claro que isso envolve também a comida, a atenção e a rotina, né? Eles querem uma rotina, né? Tudo mais. A pessoa também vir da rua cheia de estresse e também ansiosa e tudo mais, isso naturalmente transfere para o bicho. Até que ponto isso pode prejudicar a saúde dele? As pessoas às vezes confundem bicho com gente e nesse sentido tem que entender que eles têm uma fisiologia, uma condição de saúde diferente da nossa. Né? Sim, há algumas coisas assim que são emblemáticas, eu uso muito esse termo hoje, né? Mas que essa relação ela se molda, né? Eles entendem muitas coisas que o ser humano não entende no seu ambiente, né? Já tive situações até bem interessantes, de um cão que me apareceu, né? Amarelo, tipo para hepático, né? Quadro hepático, tava com ultrassom, ele tava o fígado dele todo pipocado, assim, né? É câncer, não é câncer, fizemos uma biópsia, não era câncer, era uma cirrose, né? E no dia que eu fui passar esse laudo para a proprietária, né? Comecei a explicar, cirrose, graças a Deus não é um câncer, é uma cirrose, mas a cirrose é grave. Mas o que pode dar cirrose no cão? Estava tomando um gorozinho? Olha só a historiazinha, isso mesmo. Aí a proprietária, né? Até lembro hoje, a Aline, né? Não, doutor, eu sei que é cirrose, meu pai morreu de cirrose hepática. E daí eu saí assim, caraca, sério, menino? E faz uns 6 meses. Tá, mas e o Toby, ele bebia com seu pai? Ele dava? Não. Mas havia uma relação tão grande entre os dois que nós sabíamos como meu pai estava. Se o meu pai estava alegre, eufórico, o Toby estava eufórico, alegre em casa. Se o meu pai chegasse agressivo, batendo as coisas, o Toby estava agressivo. Não dá para explicar muito do aspecto médico, né? Sai da ciência. Sai da ciência um pouco esse testemunho. Mas até talvez te responda o que é uma esponja, né? Ou de que seja alguma coisa, né? A Espera de um Milagre mostra isso, né? Aquele filme lá, né? Em que o cão seria praticamente essa absorção de toda essa doença que o pai teve. Toby morreu de cirrose hepática, né? Igual o dono. Mas é uma coisa que me arrepia cada vez que eu falo, cara, sinceramente. Já vi cena também de foto. É uma absorção muito grande. Muito e agora grande. E aí existe outras situações de comportamento, né? A pessoa é estressada, o cão acaba sendo estressado, o cão está depressivo, às vezes por depressão do proprietário. Então é muito comum no consultório você ter análises do proprietário e do cão semelhantes. Então, do proprietário, do tutor mais próximo e esse cão. Sim. Porque o que acontece? A impressão que se tem é que a vida daquele bicho é a pessoa. Até por isso tem tanto carinho e falam tanto do amor incondicional. Porque assim,
tipo, diferente dos filhos, vamos botar assim, né? Que me dá dinheiro, isso e aquilo. Não, o cão, ele só quer a tua atenção, só quer você perto ali, né? E ele tá parceiro para toda hora, vai estar do teu lado ali e tal. As pessoas tem pelo menos essa referência. O cão ou o gato, né? Ou o passarinho. Tal. O momento com eles é com eles, né? É um momento inteiro, único, né? É único. O Cauê, esse meu cão que eu tinha, ele foi bombeiro, né? E hoje existem alguns estudos que mostram que o cão identifica certas doenças no ser humano também. E o Cauê teve um episódio muito interessante, não que ele absorvesse. Estava atendendo uma senhora e um senhor, né? E os homens são meio distantes, né? Nas relações de saúde, né? Então, atendi o pet, daí o meu cão lá que ficava solto na clínica, o Cauê, chegava perto daquele senhor e acariciava ele com o focinho e tal, né? Coisa que normalmente até faz, mas aquele dia foi diferente para aquele senhor, porque ele estava indo fazer um exame, né? E isso ele contou depois para mim, né? Que esse cachorro tá diferente comigo aqui, tá me cheirando, né? Aí dias depois, no retorno do pet, da esposa, ele veio junto e falou: aquele dia que eu estive aqui, eu estava indo no médico e eu estou com câncer. Ele sentiu pelo cheiro. Pelo cheiro. E lógico, tem algumas reportagens que falam isso, desse refinamento do cão com alguns sintomas que a gente tem. E aí, servindo até de ponto de investigação, de diagnóstico, pelo faro, aquela coisa toda. O faro deles é quantas vezes maior que o nosso, se a gente fosse... Vamos supor que a gente fosse trazer para a questão da visão, né? Todo mundo tem a visão deles é diferente da nossa. Sim. Mas se a nossa visão fosse tão potente quanto o faro deles, a gente enxergaria o que quantas vezes mais? Eu não tenho esse número agora, né? Vou te ficar devendo. Mas a gente, quanto do Cauê, como os cães farejadores para drogas, essa coisa toda, é uma afinidade muito grande. Tem histórias aí. Falam de quilômetros, né? Sim, de procura em lagos, né? Ele passar em cima e apontar lá dentro onde tinha um cadáver, né? Então, a profundidade, coisas que os seres humanos eles não têm logística para isso. É meio que um superpoder, né? Um superpoder, né? Mais ou menos isso. Que coisa, né? Pois é, mas às vezes a gente imagina que a gente é superior nas coisas, né? E os bichos eles vêm ensinar algo diferente pra gente, né? No caso da natureza. O senhor fala da questão do bicho, né? Ser da família também. Porém, na psicologia dele, ele segue uma outra linha, né? No caso do cachorro, ele traz naturalmente a evolução dele, né? De como espécie para os dias atuais, né? Por meio da genética dele, da informação que ele tem. Então, por exemplo, você acredita assim, do lobo, né? Você tem um líder, aí você tem, fora isso, você tem os outros ali que ele reconhece que é tipo uma comunidade, assim. É verdade isso mesmo, assim, por exemplo, assim, você tendo um cachorro, vamos supor que você tem lá uma família, 2 filhos, né? Um homem, uma mulher e tal, aí tá lá o cachorro. Ele vai reconhecer que tudo aquilo ali para ele é um bando de lobo, um monte de cachorro, e tem lá um cachorro que tem que respeitar um pouquinho mais? Praticamente tem. Aí eles têm até alguns líderes em comportamento canino. O que se faz para ser líder de um cachorro? Exatamente. E faz alguns trabalhos até de coach ou de aprimoramento na ciência que existe por trás de uma matilha, né? E que existe um líder. E esse líder é um alfa, né? Aí estabeleceu quem é o líder daquele cão pela relação que eles dois têm de respeito, de cordialidade, de saber quem é quem, também existe neles também, né? No cão e num lar, numa família, né? Hoje, como os papéis estão muito próximos um do outro, né? Hoje não existe o homem é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem. Existe uma congruência e os filhos também caem numa situação bem... que estão num patamar quase igual também. Isso que eu ia falar, por exemplo, o pai só trabalha, a mãe só trabalha, fica os filhos em casa, um deles cuida mais do cachorro. Esse filho pode ser identificado como líder? Pode sim. Pode mesmo sendo menorzinho? Mesmo sendo menor, porque aquela afinidade com o pet, aquele pet vai absorver mais a relação dos dois. E aí ele ser o líder, os dois serem líderes daquele ambiente. Que ele vai enxergar várias coisas, ele vai enxergar só quem é mais forte,
ou uma questão de intimidação, ele vai enxergar comportamento, é isso? Exatamente. Tanto que quando eu vejo o César Millan trabalhar posições tipo comportamento assertivo prospectivo, né? Então aquela indução de coisa certa e prospectar no cão para a família, né? E fazer o inverso e conseguir resultados bons para os dois lados, eu acho assim, o cão tem muito a ensinar e mostrar para nós como, isso que eu ia falar, né? Como muito, agir em sociedade, né? Isso, os papéis de cada um, né? E a importância de ser preservado, né? Sim. Olha, doutor, obrigado. Foi um prazerzão a gente poder falar sobre tudo isso, tudo que envolve. E parabéns aí pelo empreendimento, né? Que já completa aí quantos anos? Mais de 30 anos. 30 anos. Não é todo empreendimento no Brasil que chega a 30 anos. Sim. E passando, como o senhor falou, por todas as evoluções e avanços que envolvem uma área. Cada dia está descobrindo coisa nova, né? Exatamente. E que é muito importante. E isso é fundamental. Semana passada eu estava num evento, né? O Pet Vet, né? O maior evento da América Latina, né? Falando de venda o pet. Até algo assim que... com o negócio da pandemia, tudo ficou meio afastado, né? Então, vendo como esse mercado evoluiu, né? Em diagnóstico, em vários outros aspectos, né? E como existem modelos a serem implantados de forma condizente, né? Com aquilo que a gente tem hoje, né? Famílias multifacetadas, né? E o pet entra nessas famílias, né? Com várias faces, né? De relação. E é muito importante estar afinado com isso. Tá? Hoje, pet é saúde também. Cuidar da saúde dele é cuidar da nossa saúde, né? No dia a dia. Então, eu vejo, fundamentalmente hoje, que a escolha pelo pet para mim foi muito bom. Não pela questão financeira, mas porque eu consigo entender o humano através do pet. E o pet através do humano, sei lá, é uma coisa bem show de bola. Não, é verdade. E aí você entende seu propósito, né? Profissional de vida. Aí, cara, você viaja legal, porque você vê nele ali, cara, ele tem várias faces aí, que a gente tem que melhorar como humano. Sim, muito, né? E muita coisa. Obrigado, doutor. E acompanhe o nosso material no www.msdia.com.br, lá no canal do YouTube do jornal. Tem muitos cortes, entrevistas completas e também no Instagram e Facebook do MSD. Até a próxima.